A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edir Lacerda, com o tema A Pureza de Coração, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância da pureza do coração, baseada na Epístola de Paulo a Tito. Embora ela não seja muito divulgada, ela contém grandes ensinamentos em pequenos versículos. Tito era um jovem discípulo de Paulo, de nacionalidade grega. Tinha mais ou menos 20 anos, muito inteligente e mostrava grande facilidade de assimilar e colocar em prática os ensinamentos recebidos de Paulo. O seu temperamento era mais enérgico e definido. Ao contrário de Timóteo, outro discípulo jovem de Paulo, que tinha um temperamento mais calmo e ponderado, Paulo então resolve enviar Tito à ilha grega de Creta justamente por causa de seu temperamento. Paulo se referia aos dois discípulos como seus filhos amados. Tito, então, foi enviado a Creta com o encargo de organizar a igreja de lá e reprimir falsos doutores. Ele deveria ir de cidade em cidade e colocar em ordem as coisas que ainda necessitasse. Deveria também escolher presbíteros para atuarem como orientadores. Os presbíteros eram como padres ou pastores no dia de hoje. Paulo então recomenda a Tito que a pessoa escolhida deveria ter um caráter irrepreensível, deveria ser casado com uma só mulher e Tito deveria observar também como se comportavam seus filhos, para saber que exemplos ele daria como esposo e pai. Outras características que deveria apresentar o candidato: não deveria ser soberbo, nem irado, nem dado ao vinho, nem ganancioso e muito menos espancador, e sim dado à hospitalidade, costume comum na época de Paulo, que era de receber viajantes em casa. Deveria ser amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante e retendo firme e fiel a sua palavra. Sendo irrepreensível, o presbítero seria capaz de admoestar, que quer dizer avisar alguém da incorreção de seu modo de agir, pensar e etc., com a sã doutrina, e ser capaz de convencer os contradizentes. Na época de Paulo, havia outras doutrinas sendo espalhadas por aquela região, porém, a que ele mais combatia era o que pregavam sobre a circuncisão, pois, segundo seus divulgadores, bastava ser circuncisado para obter a salvação, sem nenhum esforço em domar seus desejos e más condutas. Dizia Paulo também que os habitantes daquela ilha eram indolentes, sempre mentirosos, bestas ruins, ventre preguiçosos. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam são e fé na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que desviam da verdade. Com este importante ensinamento, Paulo encerra o primeiro capítulo da carta que diz assim a Tito: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis.
Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados por toda boa obra. Assim, Paulo descreve o caráter do presbítero que deveria assumir as igrejas. Jesus nos demonstrou ser puro de coração quando levaram a ele a mulher pega em adultério. A pureza de coração nos dá uma perspicácia de enxergar além do que nos é mostrado. Jesus não condena a mulher. Sabia ele que uma mulher não comete adultério sozinha. Onde estava o homem? Por que ele não foi levado para o julgamento com ela? O coração dos outros eram tão diferentes do dele que só tinha amor, acolhimento e orientação. Em vários momentos de nossa vida, somos levados a ter atitudes de julgar, condenar, em vez de acolher e orientar. Podemos dizer que a pureza do coração nos confere o contato direto com Deus. A pureza do coração também pode ser obtida através do poder do raciocínio, do estudo e reflexão. A intelectualidade é um atributo do poder e da razão, e a sabedoria é uma qualidade libertadora da alma. Quando a razão é purificada por meio de um tranquilo discernimento, ela se transforma em sabedoria. Em Mateus, capítulo 5, versículo 8, podemos aprender que bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Podemos traduzir a palavra verão por sentir, pois Deus não pode ser visto com os olhos físicos, e sim ser sentido usando o coração. No Velho Testamento, podemos ver que Davi questiona a condição para ver Deus. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Quem se apresenta nessas condições amplia suas vibrações e entra na faixa, ainda que momentaneamente, de sintonia com o infinito, com Deus. Em Tiago, capítulo 4, versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós, outros. Purificai as mãos, e ó vós de duplo ânimo, limpai o coração. Tiago se refere ao costume antigo do judeu de deixar as mãos sempre limpas, mas para chegar até Deus, precisamos limpar nosso coração, não só de ser desta ou daquela religião, e sim estar livre do ódio, da vingança, da discriminação, do orgulho, da vaidade, da ganância e do julgamento. À medida que crescemos em amor, mais nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos de Deus, porque nos dizer de João, capítulo 4, versículo 16, quem está em amor está em Deus e Deus nele. Podemos completar que a ausência de apegos terrenos, de posse da soberba pelo que detém, também deixa o nosso coração mais puro. Aquele que enobrece e embeleza seus sentimentos internos com aspirações espirituais e pensamentos radiantes e alegres, e o que é mais importante, realizar diariamente o mais elevado rito de
purificação que consiste em banhar a consciência na sabedoria divina por meio da oração. Descobre que, através da transparência de sua luminosa existência interior, toda a exultante perfeição da alma, que é um reflexo de Deus, que flui para sua mente consciente e ali resplandece. Podemos também buscar a pureza fazendo como Santo Agostinho em seu Solilóquios, que quer dizer uma conversa consigo mesmo. Agostinho pergunta a Deus: onde estava tu quando eu vivia os meus pecados? Que quer dizer orgulho, vaidade, apegos, julgamentos, etc. E Deus lhe responde: eu estava no meio do teu coração, estava sempre presente a ti, mas tu estava ausente de mim. Ao que Agostinho replica: como pode eu estar ausente de ti, se tu estava presente a mim? Presença não supõe dois? E Deus lhe responde: eu estava sempre presente a ti, porque sou onipresente a todas as coisas. Mas tu fazia de conta que eu estava ausente, para poderes viver os teus pecados. E esta suposta ausência minha, tu chamavas a minha ausência. A pureza do coração está em nós, em estado potencial, como a semente. Assim também, temos que plantar a semente da pureza para que ela possa nascer, crescer e depois florir e dar frutos. Requer dedicação e paciência. Os maus pensamentos são a cortina de fumaça da ignorância que oculta da mente consciente a pureza e a eterna alegria da alma. Quem contempla a vida através de tais sentimentos contaminados é incapaz de perceber a sutil beleza divina que oculta em seu interior. Ao viver nas trevas, o ser humano se torna inteiramente vulnerável a todo tipo de aflições ilusórias, aflições físicas, aflições mentais e aflições espirituais. A pureza externa de lavar as mãos antes das refeições dificilmente influencia a pureza interna, mas a pureza da vida interior promove invariavelmente a pureza da vida exterior. Necessitamos urgentemente, nos dias atuais, trabalharmos a pureza do coração, examinando os nossos pensamentos, nossas conversas e nossos atos, e principalmente as nossas crenças. Jesus, que viveu a pureza do coração durante sua vida, ele estava além do tempo e que até hoje não é compreendido, não o compreendemos ainda. Não era também compreendido pelos seus discípulos. Simão Pedro disse a Jesus: seja Maria afastada de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Pedro, em uma clara demonstração de falta de pureza, discrimina as mulheres como indignas de Deus. E nós? Quem nós colocamos como indignos? Faça uma lista. E não esqueça de consultar seu coração. Pergunte-se: será que Jesus pensaria assim? Será que eu realmente conheço Jesus? Ou eu quero que ele seja igual a mim? E diante de suas conversas com os amigos e familiares, no dia a dia, a discriminação está presente, seja sobre cor, gênero, opção sexual, julgamento, violência, etc. Se estiver, mude o rumo da conversa. Agora nós vamos voltar a Paulo, no capítulo 2, versículo 1,
que ele aconselha a Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Nós vamos então ler esta passagem no livro Vinha de Luz, página 43, que se intitula Tu, porém. Voltando, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Paulo, capítulo 2, versículo 1. Desde que não permaneças em temporária inibição do verbo, serás sediado a falar em todas as situações. Convocar-te-ão à palavra os que desejam ser bons e os deliberadamente maus, os cegos das estradas sombrias e os caminheiros das sendas tortuosas. Corações perturbados pretenderão arrancar-te expressões perturbadoras. Caluniadores induzir-te-ão a caluniar. Mentirosos levar-te-ão a mentir. Levianos tentarão conduzir-te à leviandade. Ironistas buscarão localizar-te a alma no falso terreno do sarcasmo. Compreende-se que procedem assim, porquanto são ignorantes, distraídos da iluminação espiritual, cegos, desdistosos, sem o saberem, vão de queda em queda, desastre a desastre, criando desventuras de si mesmo. Tu, porém, que conheces o que eles não conhecem, que cultivas na mente valores espirituais que ainda não cultivam, toma cuidado em usar o verbo como convém ao Espírito de Cristo, que nos rege os destinos. É muito fácil falar aos que nos interpelam de maneira a satisfazê-los, e não é difícil replicar-lhes como convém os nossos interesses e conveniências particulares. Todavia, dirige-nos aos outros com a prudência amorosa e com a tolerância educativa, como convém à sã doutrina do Mestre. É tarefa complexa e enobrecedora, que requisita a ciência do bem no coração e o entendimento evangélico nos raciocínios. Que os ignorantes e os cegos da alma falem desordenadamente, pois não sabem nem veem. Tu, porém, acautela-te nas criações verbais, como quem não se esquece das contas naturais a serem acertadas no dia próximo. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Uma boa noite.